trabalho é energia. Tá, e daí? É simples assim um conceito jogado? Só trabalho é energia? Mas é porque é um conceito que a gente esquece muitas vezes, sabe? Por exemplo, um dia desses, tava na minha sala, assim, assistindo aula, meu professor de física perguntou pra sala: o que é trabalho? Aí todo mundo olhou pra ele, assim, conceito fácil, né? Trabalho, a gente já viu isso antes. Então, todo mundo olhou pra ele e respondeu: trabalho é força vezes a distância percorrida pelo corpo. Aí ele perguntou de novo. Aí todo mundo olhou assim: tá errado? Não sei. E respondeu, a gente respondeu de novo: trabalho é força vezes a distância percorrida pelo corpo. Ele: não é isso que eu quero. O que ele queria é que a gente lembrasse desse conceito. Trabalho é energia. Pode parecer algo simples, algo assim básico, mas é o que a gente acaba esquecendo muitas vezes, assim. A gente pode saber o que é trabalho, aplicar, mas às vezes esse conceito tão básico foge da nossa mente. E a gente esquece que simplesmente trabalho é energia. Então, lembrando desse conceito, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o trabalho e potencial elétrico no campo da física da eletrostática. Oi gente, meu nome é Juliane, eu sou tutora de física aqui do Projeto Feynman. Como eu disse agora, o vídeo de hoje é sobre o trabalho e potencial elétrico, que no caso um implica no outro. Começando pelo conceito de trabalho, o trabalho é uma medida de energia do deslocamento que um corpo sofreu com uma força. E a gente tem a força elétrica, certo? Na eletrostática. Então a gente pode aplicar esse conceito de trabalho para as cargas elétricas em um campo elétrico. Por exemplo, quando eles sofrem essa força elétrica, né, pela interação dos campos, e eles acabam se movendo, sendo atraídos ou repelidos por outro corpo. Esse trabalho pode ser calculado por a carga elétrica de um corpo vezes diferença de potencial elétrico, U ou VA menos VB. Mas o que é essa diferença de potencial elétrico? Começando pelo potencial elétrico, ele é a capacidade de um corpo energizado de realizar trabalho. Ou por outra definição, que também vai nos ajudar a compreender, a gente pode dizer que o potencial elétrico é a energia necessária para que uma carga se locomova em um campo elétrico. E ela é uma grandeza escalar, ou seja, diferente do vetor campo elétrico, a gente não precisa saber a direção e sentido dela. E ela é calculada em volts, que também corresponde a joules por coulomb. Assim, quem nunca ouviu, né, que tal aparelho tem 110 volts, 220 volts. Então, aqui, explicando para vocês de onde que vem esses volts dos aparelhos. A gente pode calcular o potencial elétrico de uma carga a partir de um ponto referencial no campo, e a fórmula para isso vai ser V de A, por exemplo, é igual ao trabalho da força, né, que eu já falei para vocês como que calcula, sobre a carga. Então, sabendo esse conceito de potencial elétrico, é bem mais fácil de entender o que é a diferença de potencial elétrico, também mais chamada de DDP ou de tensão elétrica, que é a diferença de potencial elétrico ou energia potencial elétrica entre dois pontos, ou seja, a energia que o corpo precisou para se locomover de um ponto ao outro. Se a gente calcular essa DDP, nós podemos usar a fórmula U ou VA menos VB é igual a K, que é a constante eletrostática, vezes Q, a carga, sobre D, a distância. Para facilitar o estudo, nós costumamos usar uma das cargas, por exemplo, VB, como referencial. Então, ela vai ter zero de potencial e essa diferença vai ser o potencial de uma das cargas. Ou seja, só VA vai ser igual a K vezes Q sobre D, que é calculado em volts. E quando uma carga está sofrendo a interação de mais de um campo elétrico, nós vamos descobrir o seu potencial elétrico somando o que ela tem em todos esses campos. Então, o V resultante vai ser K vezes Q sobre D, mais K vezes Q sobre D no outro campo, e assim por diante. Tudo calculado em volts. E nós também temos o conceito de energia potencial elétrica, que no caso ocorre em campos conservativos, ou seja, campos em que o trabalho não depende da trajetória que um corpo teve entre dois pontos, apenas da diferença de potencial entre eles. Então, para a gente calcular essa energia potencial, a gente vai ter EP é igual a carga elétrica Q, vezes o potencial elétrico, VA. E a gente tem sempre que ter em mente que uma carga elétrica ela vai se deslocar do ponto que ela tem maior energia potencial elétrica para o que ela tem menor energia potencial elétrica. E por último, nós temos a diferença de potencial elétrico entre dois pontos,
em um campo elétrico uniforme, que é um campo elétrico em que qualquer ponto dele, o vetor campo elétrico vai ter o mesmo módulo, direção e sentido. Ou seja, vai ter a mesma intensidade. E para a gente poder calcular a diferença de potencial elétrico nesse campo, nós vamos ter VA menos VB, ou U, que é a diferença de potencial elétrico, é igual ao vetor campo elétrico vezes a distância percorrida, em volts. Lembrando que o vetor campo elétrico é calculado em newtons por coulomb. Eu espero que vocês tenham chegado aqui e entendido o que é o trabalho e o potencial elétrico. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, podem deixar nos comentários. Se tiverem alguma sugestão também, se gostaram do vídeo, curtam, sigam o Projeto Feynman nas redes sociais e obrigada por terem assistido. Beijo!